Graça e paz. Muito bem, queridos, nós temos aqui ainda uma missão para este último momento, esse último encontro. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Nós vamos ler inicialmente um versículo e eu vou pedir para você continuar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos depois recorrer a esse capítulo. João, capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Permaneça com sua Bíblia aberta, que essa palavra que foi lida possa ser aplicada ao seu coração, que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Acredite, ao sair daqui você vai ser tentado a negar Jesus. Não é só por causa do congresso do Conjuban. Isso é o desafio da vida cristã. Mas acredito que especificamente nesses dias você vai também enfrentar desafios específicos para deixar cumprir e se tornar real, para que se torne prático na sua vida aquilo que você recebeu de Deus aqui nesses dias. Guarde o seu coração para que você não negue Jesus, para que você não traia, para que você não crucifique. Para a introdução dessa reflexão, eu queria fazer aqui com vocês uma pequena esquete. A história de um cara que, de repente, assim, não sabia como que se dava mesmo uma relação íntima com Jesus. Um cara que não sabia como mesmo viver uma amizade fiel com Cristo. E esse cara, pense um cara comum. Então, a partir de agora, eu quero representar para vocês essa história. Esse cara sou eu. Sabe aquele dia que você levanta assim, sentindo o verme do cocô do cavalo do bandido? Pois é. É assim que eu estou me sentindo hoje. Hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó. Acordei assim sem motivação nem para levantar. Sabe por quê? De vez em quando você pergunta assim: para que eu existo, hein? Para que eu estou vivendo? E até mesmo porque você enfrenta umas decepções que é bom para você aprender mesmo, levar na cara, porque sua casa fica cheia de amigos quando você tem dinheiro, quando você está pagando as festas. Na hora que você está duro, o pessoal vai embora, você fica sozinho. E é assim que eu estou me sentindo hoje. Estou me sentindo só. E aí nessas horas eu vi uns negócios doidos na cabeça, uns negócios que a gente ouve por aí, esse negócio que o pessoal fala, sei lá, Jesus, ele tal, você pode ser alvo, não sei o quê, pá, sei lá. Aí de repente me vem um monte de coisa na cabeça, e isso parece loucura, mas por que não tentar? Por que não? Sei lá, pode ser que não dê certo, mas o máximo que pode acontecer é não dar certo, né? Não custa. Eu não sei bem como fazer, não sei exatamente como funciona a coisa, mas é assim que eu vou tentar. Diz que se a gente chama, Jesus ama e tal, ele vem. Vamos lá tentar, acho que é mais ou menos assim. Jesus, é o seguinte, estou aqui na minha casa, estou me sentindo sozinho, a casa está vazia, não tem ninguém, os amigos foram embora. E aí bateu essa deprê agora, e eu queria ver aí se tem como você vir, ficar aqui na minha casa, fazer companhia. Sei lá, Jesus, de repente você vem e a gente podia bater um papo legal, sei lá, uma coisa assim. A minha casa é meio bagunçada, mas se você puder vir assim mesmo, vai ser legal, vai ser bacana. Jesus, vem morar na minha casa. E eu prometo, se eu vier, eu prometo que eu nunca vou te deixar sozinho. Nunca, nunca mesmo. Nós vamos andar assim coladinho um no outro, igual o catarro no chapisco. Vai ser uma coisa bacana nós dois. Jesus, e de repente, se eu estiver muito ocupado, porque eu acho que você tem muita coisa para fazer no céu, aí eu vou ter que entender. Mas se você puder aparecer aí e tal, eu não sei exatamente como que fala não, como que termina esse negócio da oração não, mas aí fica assim, então, Jesus falou, e se você puder aparecer, sei lá, amém, alguma coisa. Então, tchau. Pois é, pelo menos eu tentei, né? A minha parte eu fiz.
Mas a gente tem que pensar que tanta gente para Jesus cuidar, muita coisa no céu para fazer. Jesus? Não estou acreditando. Jesus, você veio mesmo? Jesus está na minha casa, eu não acredito. Gente, vocês estão vendo isso que eu estou vendo? É Jesus na minha casa, você veio mesmo. Cara, eu sabia que você via. Jesus é demais, hein? Na verdade, eu esperava um pouco diferente, imaginava ele loiro, dos olhos azuis, mas tudo bem, valeu-se mesmo. Tem malhado, hein, Jesus? Ó, que isso, hein, cara? Jesus, vamos fazer o seguinte, deixa eu preparar aqui um lugar para você sentar, que deve ter cansado da viagem é longa. Senta aqui, Jesus, fica à vontade, você está na minha casa. Estou nem acreditando, gente, Jesus está na minha casa, estão vendo isso? Sabia que ele vinha mesmo. Alguém pode tirar uma foto, fazendo favor? Que senão ninguém nem vai acreditar depois que Jesus veio aqui na minha casa. Tira a foto aí. E lá, Jesus, fala dízimo. Jesus está na minha casa, que legal. Jesus, é o seguinte, eu não estou assim muito acostumado a te receber na minha casa, então eu não sei o que eu faço de repente e tal. Quer beber alguma coisa? Uma cervejinha gelada? Cerveja? Não bebe cerveja. Ah, tá. Água. Gente, tinha aqui uma garrafa de água. Tinha aqui, cadê? A minha garrafa de água verde que estava aqui. Traz, fazendo favor, minha garrafa de água verde que estava aqui. E aqui um copo também, né? Jesus, é o seguinte, me dá aí um pouquinho de água para Jesus beber, que deve estar com sede, né? Cerveja você não bebe não, mas água então você bebe, né? Então bebe aqui, fica à vontade, tá? Pode beber, bebe, Jesus, fica à vontade. Estou nem acreditando, Jesus está na minha casa. Aqui, se eu contar para minha amiga, tem uma amiga minha da igreja, lá do negócio dos crentes do Goiás, que fala de Jesus o tempo todo. Ela não vai nem acreditar que Jesus está aqui. Jesus, fica à vontade, tá? A casa é sua. E não precisa economizar não, que água tem bastante, pode beber mais. O que mais tem na minha casa é água, tá? Ó, ligar a televisão também, daqui a pouco tá passando os gols do Fantástico, negocinho, se você quiser ver, liga aí, tá? Assiste aí que você tá em casa. Bebe mais água, Jesus. Gente, Jesus está na minha casa, que loucura. Nem acredito nisso. Bebe mais, fica à vontade. Só um pouquinho. Jesus, um pouquinho, o telefone tocou, vou só atender, tá? Só um minutinho. Fala aí, Brunão. Fala aí, filho. Como é? Não tô acreditando. Festa na casa do Beto? Tô dentro. Na verdade, eu tô meio sem grana. Você paga pra mim? Você é mano de verdade, velho. Tô dentro então, aí. Fechou. Não precisa vir aqui não, porque o apartamento tá meio sujo. Eu te encontro aí mesmo. Te encontro aí. Beleza. Falou. É só resolver aqui que já tô chegando. Falou, Bruno. Gente, você tem noção, festa na casa do Beto é trem de doido, entendeu? Posso perder não, só preciso resolver um detalhe e já chego lá. Ô Jesus, tão lindo você, né? Deve ser até difícil fazer esse penteado, né? Deixa eu te ajudar aqui. Jesus, é o seguinte, eu vou ali na padaria comprar pão, entendeu? Mas é coisa rápida. Você pode ficar tranquilo, como eu falei, bebendo água. Tem mais água, bebe aqui. Bebe água, vê televisão e bebe água. Eu vou só na padaria e volto. Na hora que você achar que eu estou indo, já estou até voltando. Coisa assim, vapt-vupt, entendeu? Tranquilinho, papo. Isso aí, fui. Beto, chegando aí, mano. Ah, Jesus. Você não entendeu, não. Volta aqui. Deixa eu te explicar. Senta aqui, Jesus. Você deve estar cansado. Até bacana o seu modelito. Tá economizando lá no céu, tecido. Tá meio curtinho. Meio amassado também, né? Jesus, é o seguinte, ó. Você não vai querer ir lá na padaria, sabe? Porque o padeiro é chato. Chato demais. A fila da padaria é grande. Entendeu? Você não vai querer. Então vai por mim. Você fica aqui, bebe a sua água gelada, fica aqui numa boa, bebe mais. Enquanto isso eu vou lá. Como eu te falei, assim, tão rápido que você não vai nem notar minha falta. Beleza? Falou, Jesus. Fui! Agora deu. Também que Jesus é compreensivo, né? Ele entende as coisas que a gente fala. Jesus é sempre compreensivo. Ah, Jesus, vamos lá. Com muita paciência. Volta. Jesus, aqui. Diz que a verdade tem sempre o seu lugar, né? Então deixa eu falar a verdade. Abri o jogo com você. Jesus, na verdade eu estou indo numa festa lá na casa do Beto, entendeu? Hoje é festa, né? Lá no meu AP.
Aí não combina, entendeu? Não combina sair comigo, não vai rolar, não vai ficar legal. Chegar lá com Jesus na festa, a pessoa fala, trouxe Jesus para a festa, né? Então não combina, vamos combinar assim, você fica aqui, entendeu? Para você não atrapalhar o esquema lá que eu tenho, pessoal, tem muita gente lá. Aí você fica aqui, toma conta da casa para mim, bebe água, Jesus. Pode beber, tem muita. Aqui, ó, trouxeram até uma jarra agora, grande. Jesus, você bebe água bastante, bem à vontade. E aí eu vou lá na festa do Bento, não demoro não, amanhã eu tô aqui. Falou. Fui. Difícil, né? Jesus entender. Mas ainda bem que uma hora ele entende. Todo mundo entende uma hora, né? Parece que menos Jesus. Todo mundo menos Jesus. Jesus, é difícil eu perder a paciência, mas você conseguiu. Você conseguiu, sabe por quê? Tá assim, tá estranho esse negócio. Não era para ser assim, não. Quando eu te chamei, que eu falei que eu estava meio sozinho, meio deprê e tal, eu pensei assim, vai ser legal, eu trago Jesus, Jesus vem na minha casa. Mas não imaginei que você ia ficar assim, chiclete, não. Jesus, coloca o pé, meu pé, você está com o seu atrás, não rola não. Nem combina, entendeu? Melhor você ficar na sua. Mas parece que você não está entendendo, tem um jeito de fazer ficar. E depois não vai falar que eu sou culpado disso, tá? E vocês? Estão me olhando assim por quê? Vai dizer que vocês também não fazem o mesmo. Palmas para Jesus. Jesus havia avisado Pedro de que Pedro iria traí-lo, que Pedro iria negá-lo. Engraçado, achei que você estava morto lá no meu quarto. Deve ser parente dele que morreu lá. Vai, paz. Deixa o gambá lá e vamos aqui. Jesus havia avisado Pedro, gente, deixa o gambá que ele vai e volta, ele está em casa, nós também. Jesus havia avisado Pedro de que Pedro iria negá-lo. Pedro não acreditou. Pedro falou, Jesus, impossível, eu vou com você até a morte. Jesus, nós estamos juntinhos assim, coladinho, ó, difícil isso acontecer. Sabe por quê, Jesus? Eu toco no louvor da igreja tem anos. Trai não, Jesus, te nego não. Jesus, impossível, sabe por quê? Eu sou filho de pastor, sou filho de diácono da igreja, sou líder da igreja, ó. Te nego não, Jesus. Jesus, detalhe é o seguinte, eu participei lá do Conjuban, Jesus. Traio não, nego não. Ele falou assim, Pedro, presta atenção, Pedro. Eu sei da realidade, eu sei das circunstâncias, Pedro. Pedro não acreditou, mas bastaram as situações ficarem um pouco mais apertadas e desafiantes para Pedro amarelar. Para Pedro dar um passo atrás e acabar não assumindo a sua identidade de amigo de Jesus. Disseram, você é seguidor de Cristo? Ele falou, não sou. Você é dos deles, você fala igual ele? Ele falou, não sou. Pedro negou Jesus. Assim como Jesus havia alertado Pedro, aconteceu. Quando o galo cantou, Pedro então se lembrou das palavras de Cristo. Ele olhou para Cristo, sem poder dizer palavra nenhuma, ele saiu dali. Talvez extremamente decepcionado consigo mesmo. Pedro saiu dali e diz a palavra de Deus que ele chorou amargamente. Pedro continuou acompanhando o trajetório, o caminho de Cristo. Ele foi para a cruz. Injustamente, Jesus foi crucificado. Pedro estava ali, Pedro viu Cristo na cruz. Estava perto, mas talvez não teve condições ou oportunidade de se retratar. Pedro acompanhou a morte de um homem inocente. Aquele homem que ele tinha visto fazer tantas coisas, Pedro viu de perto os milagres de Jesus. Pedro havia andado sobre as águas. E talvez o tempo todo Pedro ficava se perguntando assim, como eu pude negá-lo? Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu experimentei, depois de tantas coisas reais, como eu pude negá-lo? Jesus foi morto, foi sepultado. Isso foi simplesmente
o fim para os discípulos. Eles ficaram totalmente desorientados, ficaram sem saber como seria o amanhã. O mestre, aqueles que eles haviam seguido durante 3 anos, os discípulos haviam seguido Jesus de perto, e agora de repente ele estava morto e sepultado. Eles perderam a esperança. Começaram a seguir alguns caminhos próprios, direções próprias. Ficaram assim perdidos, até que começou então a percorrer a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Algumas pessoas tinham ido no túmulo, algumas mulheres levar perfume para embalsamar o corpo, não encontraram o corpo. E aí começaram a anunciar que Jesus não estava mais no sepulcro, que ele havia ressuscitado. O texto que nós lemos diz que, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Eu fico pensando que se eu fosse Jesus, tivesse passado tudo que ele passou aqui, toda a humilhação que Jesus enfrentou, se eu fosse Jesus e tivesse passado por aquela morte tão dolorosa, por todo aquele sofrimento da crucificação, depois de 3 dias no sepulcro, depois de ressuscitado, eu simplesmente iria embora direto para o céu na mesma hora. Não pensava 2 vezes. Mas Jesus ainda ficou aqui cerca de 40 dias, andando com os discípulos. Não era à toa, gente. Jesus ficou aqui para dar provas para ele da sua ressurreição, de que ele havia ressuscitado, de que ele tinha vencido a morte. Este aqui era mais um dos episódios onde Jesus Cristo, então, depois de ressurreto, se manifestou aos seus discípulos. Sabe qual que é a verdade disso? O nosso Deus está vivo. O nosso Cristo está vivo. E Ele quer se manifestar na sua vida e na sua história. E Ele vai se manifestar quantas vezes forem necessárias, até que você entenda que você serve um Deus vivo. Era necessário que Cristo se manifestasse como um Cristo ressurreto. Porque senão muitos ainda estariam adorando o sepulcro. Muitos estariam ainda buscando o seu corpo, como foi o caso de Maria Madalena. Maria Madalena chegou lá e quando não encontrou o corpo de Jesus, ela começou a perguntar: onde puseram o corpo do meu Senhor? O próprio Cristo estava lá. Ela achou que era um jardineiro. E ela perguntou: aonde colocaram o corpo do meu Senhor? O anjo havia dito para ela: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Tem muitos crentes desses que já tiveram até grande experiência com o Senhor Jesus, ainda vivendo uma fé em busca de um Cristo morto. Às vezes a busca de apenas cultos, animados até, mas que nada são ou nada passam além de talvez trazer perfume para o corpo de um Cristo morto. Porque quando nós entendemos o Cristo vivo, nós realmente vivemos uma vida de total esperança, não de desespero, não de angústia, não uma vida onde nós não temos certeza do amanhã, porque nós sabemos que o nosso Deus está vivo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, o nosso Cristo está vivo, e essa é a esperança do nosso coração. A esperança que nós temos é que assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós vamos também um dia ressuscitar e viveremos com Ele eternamente. A esperança que nós temos é que Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Acho que você não entendeu. Só pode ser que não entendeu. Ou talvez o glória a Deus teria sido maior e mais alto se eu tivesse dito assim: tá bom, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa, um emprego, uma namorada, que você que não tem. Teria dado glória a Deus. Mas eu disse que Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Entendeu isso? Isso significa que as promessas dele são verdadeiras para a nossa vida. Isso significa que o Cristo que prometeu que iria para a casa do Pai preparar moradas, Ele é fiel para cumprir a sua promessa e a sua palavra. Ele vai voltar para nos buscar. Os discípulos, bastaram 3 dias para começar a perder a fé. Bastaram 3 dias para os discípulos perderem a esperança. Os que estavam no caminho de Emaús começaram a duvidar, perguntando assim: será mesmo? Porque nós esperávamos que fosse Ele quem remisse Israel, mas agora já faz 3 dias que Ele morreu. Muitos de nós nascemos dentro da igreja evangélica, estamos ouvindo esse discurso de que Jesus Cristo vai voltar há tanto tempo, e muitos de nós já estamos duvidando disso. Vivemos uma vida cristã tão fraca, uma vida cristã sem sentido, porque não temos essa esperança, não temos esse anseio pela volta de Cristo. Não dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Jesus vai voltar. Sabe o que Paulo diz? Que aquele que tem esperança no Senhor Jesus só para essa vida é o mais infeliz de todos os homens.
Feliz é aquele que pode esperar pela vida eterna, e isso é uma coisa real. Significa que nós não estamos aqui perdendo tempo, significa que esse conjubão faz muito sentido, significa que lutar contra o pecado, viver uma vida de santidade faz sentido, porque Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe quando ele fez essa promessa? Quando ele estava próximo já da sua morte, ele falou com os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele falou como se fosse um noivo falando para a sua noiva. Porque normalmente o noivo assumia um compromisso com a noiva diante da família, e ele dizia: olha, eu vou agora preparar uma casa. O noivo ia. E quando o noivo então preparava a casa, o lugar para ele morar com a sua noiva, e ele se preparava então para voltar para buscá-la, para que ela não fosse pega de surpresa, ele enviava antes o seu melhor amigo para anunciar a sua vinda. Jesus Cristo já preparou para nós lugar nos céus. Ele já preparou morada para nós. E Ele enviou o seu melhor amigo. Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que habita em nós, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. E o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor de que Jesus Cristo realmente vai voltar para nos buscar. É o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo de Deus que habita em você te garante que Ele vai voltar para nos buscar. Os discípulos tinham perdido essa esperança. O texto aqui diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Aqui mostra a falta de esperança, a falta de perspectiva. Como eu disse para você, você vai ser tentado a negar Jesus ao sair daqui. Talvez você falando assim: mas tentação o quê, pastor? Um negócio é pornografia? Um negócio é talvez prostituição? É droga? O que é? Talvez tudo isso. Mas às vezes nós nos preocupamos demais com essas coisas que a gente chama de pecadão, esses pecados grandes, e não nos atentamos para os pecados pequenos. E às vezes o pior pecado na vida do crente é a mornidão e a tentação de viver uma vida comum, uma vida de voltar a pescar. Qual o problema de pescar? Nenhum. Talvez estava estressado. Está estressado, vai pescar. Mas não era. Eles eram pescadores. Foi da pescaria que Jesus havia tirado Pedro. E agora, diante dessa situação, Jesus havia morrido, e eles sem rumo, sem direção, eles dizem: vamos de novo pescar. Vamos voltar àquilo que era a nossa vida comum. Cuidado com a tentação de viver uma vida comum, uma vida fútil, uma vida sem sentido, uma vida que não marca, a geração onde você está. Cuidado com essa tentação, que às vezes a gente não percebe. A gente fica muito preocupado, como eu falei, com os pecados grandes. Não que o pecado tem tamanho, né? A gente preocupa com os pecadões. Tem uma historinha que diz que teve um cara um dia que estava preparando para dormir, e aí bateram na porta dele, na porta da casa dele. Ele abriu a porta, quem que era? O pecadão. Pecadão querendo entrar. Ele falou: não, tá ficando doido? Entrar na minha casa? Não, de jeito nenhum. Fechou a porta, mandou o pecadão embora. Foi, voltou para a cama, lá que ele estava já preparando para deitar, para dormir de novo. Bate de novo na porta. Ele foi lá, abriu a porta. Quem que era? Pecado. Pecado batendo na porta, querendo entrar na casa dele. Ele falou: não, de jeito nenhum. Pecado na minha casa? De jeito nenhum. Voltou para a cama, deitou e dormiu. Na hora que ele estava começando a pegar no sono, bate de novo na porta. Levantei estressado. Quando ele abriu a porta, olhou, não tinha ninguém. Na verdade, ele não viu, mas quem estava lá era o pecadinho. Tão pequenininho que ele não percebeu. O pecadinho estava lá. O pecadinho passou debaixo da perna dele e entrou. Ele não viu, voltou para a cama, deitou. Na hora que ele deitou, o pecadinho foi lá, abriu a porta e falou: pecado, pecadão, pode vir, ele já está dormindo. Entrou todo mundo. Ninguém cai assim no pecadão de uma vez só, né? Começa com o pecadinho que abre a porta e um abismo puxa outro abismo. Não fica tão preocupado com os pecados terríveis que você talvez está lutando contra eles. Lute contra a mornidão. Lute contra uma vida sem oração. Que você talvez está tão acostumado a viver uma vida cristã sem isso, sem oração, sem entrega, sem leitura da Bíblia, sem jejum, coisas essenciais. Isso é pecado, é negligência. Não porque você tenha que orar, porque isso seja fórmula mágica ou algo do tipo. É porque você precisa de intimidade com Deus na sua vida. Cuidado. Cuidado com a tentação de viver a vida comum, de voltar a pescar. Não, terminou aqui o congresso, chega, esse negócio lá foi bom demais, mas é muita coisa de crente. Agora eu volto para uma vida comum, vou voltar a pescar.
Próximo Conjuban, eu vou ser crente de novo. Próximo evento da minha igreja, bacana, eu vou ser crente. E eles foram pescar. E tem gente que parece que não aprende a lição, né? Pedro falou, vou pescar, os outros disseram, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. O que aconteceu naquela noite? Nada apanharam. Gente, tem gente que não aprende a lição da primeira vez. Isso já havia acontecido com eles. Da primeira vez que Jesus se encontrou com Pedro, Pedro também estava assim, frustrado ali na praia, com as redes, porque não tinha pescado nada. Jesus entrou no barco dele, Jesus operou um milagre, Jesus fez com que eles apanhassem uma grande quantidade de peixe, depois falou, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Não temam, a partir de agora serão pescadores de homens. Estavam eles lá agora, vivendo a mesma situação. Você foi separado por Deus. Você foi chamado por Cristo para ser pescador de homem. Você, a partir do encontro com Cristo, foi marcado pela graça do Senhor. A sua vida não presta mais para outra coisa. Quem experimentou da graça de Cristo, quem foi marcado pela graça de Cristo, não serve nem mesmo para o pecado. Sabe o que acontece? Você que agora conhece o amor, misericórdia de Deus, você pode até pecar, mas não tem paz, não tem alegria, não tem condições de você viver no pecado, porque você já conhece o amor, misericórdia do Senhor. Você foi marcado pela graça de Cristo, não volte à vida comum. Aprenda a lição, sem Cristo não dá para você viver sem Cristo, é com Ele que a sua vida tem sentido. Para de tentar, seja inteligente, aprenda de uma vez por todas, é com Cristo que a sua vida tem sentido. É com Ele que as coisas realmente funcionam. Jesus entrou, Jesus então ali, vendo que eles não tinham apanhado, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus, olha que perguntas desconcertantes que Jesus faz, né? Jesus lhes perguntou, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus, quando faz algumas perguntas assim, é interessante, porque parece tão óbvio, até porque ele sabe. Como ele perguntou para o cego, Bartimeu, o que queres que eu te faça? O cego falou, eu quero ver. Parece óbvio. Mas quando o Senhor às vezes nos faz algumas perguntas, não é para ele, é para que nós possamos entender a nossa realidade. Foi como Deus fez. Quando o homem pecou e o homem tentou se esconder ali no jardim, tentou se esconder de Deus, Adão e Eva escondidos, no meio das árvores, Jesus chegou e perguntou, homem, onde você está? Deus sabia. Sim ou não? Ele podia ter falado, eu sei onde que você está, hein? Está aí peladinho, né? Mas ele pergunta. Ele nos dá a oportunidade de que nós olhemos para nós e reconhecemos onde estamos. E o Senhor te pergunta, onde que você está? Perguntas. Como ele fez para aquela mulher junto ao poço, a mulher samaritana, ele perguntou para ela assim, vai lá, onde está o seu marido? Vai lá, chama o seu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, disseste bem, você falou a verdade. Você já teve 5, e o que você está com ele agora não é seu marido. Aquela mulher poderia ter dado muitas outras respostas. Ela podia ter mentido para Jesus. Fala, não, meu marido está trabalhando, trabalha longe, trabalha fora, não dá para chamar ele agora não. Ou aquela mulher podia simplesmente ter respondido mal, Jesus falar, Jesus, não é da sua conta onde meu marido está. Mas ela falou a verdade, eu não tenho marido. E o que a gente precisa falar diante do Senhor também é a verdade a respeito das nossas vidas. Deus sabe, seja sincero, pare de usar máscaras, fala a sua verdade para Deus. Deus, essa é a minha realidade, Ele quer tratar na sua verdade, na sua realidade. Tem uma frase que o pessoal afirma, tem gente que come ovo e arrota caviar. Tem gente que fica tentando montar uma banca assim, de super crente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja sincero e respeite a sua realidade, porque aí Ele trabalha na sua vida. Ele perguntou, vocês têm uma coisa aí para comer? Você falar, não temos não. Deve ter morrido de vergonha, né? Temos não. A gente já viu esse filme antes, não temos não. O que Jesus falou? Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis assim. Fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Olha que coisa interessante. Não dá para a gente especular, porque o texto não diz mais do que isso. De quem que era o peixe, quem acendeu a brasa.
Estava lá. Dá-me a ideia de que Jesus mesmo podia ter preparado ali, aquela cena, estava tudo pronto. Como diz lá nas Minas Gerais, quando a gente está indo com o fubá, Jesus está vindo com o angu pronto. Ele já está com o negócio todo preparado, Deus tem o controle. Quando você acha que você está assim, numa situação que você não tem, Deus já tem. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a acreditar mesmo no controle de Deus na sua vida, porque só assim a gente pode viver uma vida plena, no sentido de falar, eu não estou à mercê do mundo nem da sorte. Existe um Deus que governa o universo e Ele governa a minha vida. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas e eu posso descansar nele. Ele já tem pão e peixe preparado para você. Prosperidade de Deus não significa que Deus vai te dar tudo o que você quer, mas aquilo que você precisa, Ele provê. Ele é poderoso para prover segundo as nossas necessidades. Já tinha lá pão e peixe. Só que Jesus, Ele ainda usa os recursos que nós temos, né? Já tinha, Ele falou, mas traz aí do que vocês pescaram. Eles trouxeram, fizeram um churrasquinho ali, todo mundo batendo papo, confraternizando. Sentou todo mundo ali e começou a comer. Jesus veio, versículo 11, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois que ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15, leia comigo. Depois de terem comido. Tá bom. Jesus, depois que eles comeram, perguntou. Quem está de barriga cheia aí? Além da janta que foi abençoada. Aqui a salada de repolho, tá? Gente, parabéns, tá? Beterraba também. Eu gosto mais da salada de repolho. Está de barriga cheia também espiritualmente? Sabe o que Jesus vai te perguntar agora? O mesmo que Jesus perguntou para Pedro. O que ele perguntou para Pedro? Pedro, você me ama? Agora que você está de barriguinha cheia, filhinho. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Vem cá pertinho para te perguntar um negócio. Eu te amo. Você é alvo da minha graça e do meu amor. O que eu fiz agora há pouco por você, Pedro, ali na cruz, e deve ter te constrangido muito, que você me negou, você pisou na bola, mas aquilo que eu fiz lá é para te provar o amor que eu tenho por você. Eu te amo, Pedro. Pergunto para você agora, você me ama? Jesus começa fazendo essa pergunta para Pedro, e ele faz essa pergunta algumas vezes. Faz uma, faz duas, faz três. Tem gente que afirma que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava a ele, por causa das 3 vezes que Pedro tinha negado Jesus. Diz até que aquela cena ali também, da fogueirazinha, do peixe, Jesus montou aquela cena lá para Pedro se lembrar da fogueira lá da hora que ele traiu Jesus. O pessoal viaja um pouquinho. Mas o fato é que Jesus estava questionando a Pedro sobre o seu amor. E aí ele pergunta, você me ama? Você me ama? Você me ama? Jesus pergunta 2 vezes nesse dia, você me ama assim, esse amor pleno, o amor do Pai? Você me ama com amor ágape? Pedro falou assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Talvez está mais no nível fraterno, mas eu te amo. Por fim, Jesus pergunta para ele, Pedro, você dá conta pelo menos de me amar então nesse nível assim que você está falando? Que esse nível fraterno? Ele falou, Senhor, Pedro se entristeceu um pouco com isso, mas Pedro falou, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. João capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Permaneça com sua Bíblia aberta, que essa palavra que foi lida possa ser aplicada ao seu coração, que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Acredite, ao sair daqui você vai ser tentado a negar Jesus. Não é só por causa do congresso do Conjuban. Isso é o desafio da vida cristã. Mas acredito que especificamente nesses dias você vai também enfrentar desafios específicos